O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas foram as palavras de Jesus. Em um dos momentos mais difíceis da vida dele, mais angustiantes, emocionalmente falando, no Getsêmani, quando ele estava momentos antes de ir para a cruz. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Talvez a gente pode se relacionar um pouquinho com isso essa semana, depois do Brasil perder a Copa. Por quê? Porque só sobrou o espírito agora. O resto já foi, irmãos. Acabou pra gente. A carne é fraca. Infelizmente não deu mais uma Copa. O que ficam são os aprendizados espirituais que a gente pode ter. E hoje nós vamos finalmente entender o que significa ser forte e ser fraco, espiritualmente falando. E o título da nossa aula hoje é Carne Fraca. Vamos em 2 Coríntios 12, versículo 7. Talvez é o que alguns de nós passamos, uma dor emocional essa semana. Muito longe da dor de Jesus, claro. Mas eu vi alguns irmãos aí, um pouco cabisbaixos, deprimidos. Não sei se pelo Brasil ter perdido ou porque vai ter que trabalhar na terça. Talvez se tivesse sido eliminado na terça, o espírito ia estar um pouco mais pronto, não é? Porque é final do domingo de qualquer jeito. Talvez se a Argentina tivesse sido eliminada junto, o espírito também estaria um pouquinho mais pronto. Mas até agora o pior cenário aconteceu. E tudo bem, irmãos, porque a nossa alegria vem de Deus. Podemos sair daqui hoje com o espírito pronto para enfrentar batalhas espirituais. São muito mais importantes que uma batalha da Copa do Mundo. Então, como cristãos, a nossa alegria, a nossa esperança não está em um jogo, não está em um torneio. Talvez para o mundo sim, mas para nós não. A Copa das nossas vidas é chegar nos céus um dia. Então, para isso, o nosso espírito tem que estar pronto. Então, vamos lá, em 2 Coríntios 12. Vamos aprender da palavra de Deus hoje. Segunda Coríntios 12. Carne fraca. Versículo 7 fala: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, nas angústias, nas eliminações, pois quando sou fraco, é que sou forte. Talvez você não reparou isso, irmãos, mas esse é o momento mais importante das nossas vidas. Esse é o melhor momento das nossas vidas. E não tem a ver com a Copa, que é uma pequena dor emocional. Se lembramos bem do culto da semana passada, estamos passando por mudanças na igreja agora. E mudanças são desafiadoras para todos nós. Mudanças revelam os corações. Mudanças revelam nossos erros, nossos pecados, ainda nossas fraquezas. Mas isso é uma excelente notícia. Porque Paulo fala aqui, quando sou fraco, quando eu me dou conta disso, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Vamos entender um pouquinho mais profundamente essa passagem. Aqui Paulo começa falando que ele se deu conta que Deus enviou para ele um espinho na carne.
No grego, o termo é uma estaca de prender tendas. Então não é um espinho pequeno que ele está falando. Não é algo levemente incômodo na vida dele. Paulo está falando de uma grande aflição, a ponto de fazer o apóstolo, que podia fazer milagres, se sentir fraco. Já sentiu assim, espiritualmente falando? Já sentiu sem forças? Paulo talvez se sentia assim. Ele estava passando por muitas coisas. Insultos, necessidades, perseguições. E aqui as perseguições eram fortes, irmãos. Paulo falou que ele corria risco de vida. Em muitos momentos. Muitas dificuldades que ele teve, muitas provas. Em outras traduções, o termo espinho é traduzido como aquilo que traz frustração, causando problemas na vida de quem é afligido. Consegue se relacionar com Paulo? Tem problemas aí, alguém? E interessante porque muitos tentaram decifrar qual seria o espinho na carne de Paulo. Alguns cogitavam que seria uma doença, outros levantam outras hipóteses. A razão é, a gente não sabe tão claramente. Aliás, o Caio compartilhou comigo uma hipótese muito legal. Depois fala com ele no convívio, deixar vocês curiosos. Precisamos ter convívios profundos, amém? Não só falar de Copa do Mundo aqui. Fala com o Caio depois. Vai ter uma fila aí, mas vale muito a pena. Mas o fato é, nós não sabemos claramente. A Bíblia não deixa preto no branco aqui pra gente. Qual é o espinho? Em partes, talvez isso seja para que a gente possa se relacionar com Paulo. Se relacionar com a Bíblia. Porque todos nós temos espinhos, problemas na nossa vida, que trazem frustrações. Fazem a gente sentir fraco, angustiado, tristes, muitas vezes. Mas o incrível de Paulo, depois que ele orou 3 vezes, Deus falou para ele não 3 vezes. Ele entendeu algo muito profundo, que serve para nos inspirar aqui essa manhã. A minha graça é suficiente. Paulo entendeu, ok, esse espinho que Deus não tirou de mim, esse espinho que tem uma dimensão física, porque é um espinho na carne, esse espinho que tem uma dimensão mental, um espinho que atormentava ele, esse espinho que tem uma dimensão espiritual era um mensageiro de Satanás na vida de Paulo. Esse espinho tinha um papel muito importante, que era ajudar Paulo, não se lamentar, não reclamar, não falar, ai de mim, mas entender que a graça de Deus era suficiente. Irmãos, esses espinhos, esses problemas que nós temos que enfrentar também, esses desconfortos, servem para nos ajudar a entender a graça de Deus. Sabe por quê? Porque talvez essa é a razão de você estar aqui hoje, e eu também. Pensa se você tivesse uma vida perfeita. Se você tivesse o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o trabalho dos sonhos. Se tudo na sua vida fosse como você quisesse, você não ia precisar de Deus. Consegue ver? E nós temos diferentes espinhos. Talvez, para alguns de nós, foi a nossa vida de pecado passado no mundo. E feridas que isso deixou ainda no reino. Gente, talvez um passado de alcoolismo, que você carrega ainda lutando com isso constantemente, mas como discípulo perseverando, amém? Talvez é um passado de depressão, de ter se entregado a isso. E obviamente, não é que quando a gente se batiza os problemas desaparecem. Continua sendo um espinho. Talvez para alguns é a perseguição de familiares ainda. Isso é um espinho grande. Ou amargura. Ou, não sei, talvez no caso da Cláudia, seja o Márcio. Entende? Cada um de nós tem um espinho, entende? Essa é uma estaca de tendas, talvez na vida da Cláudia, amém? Mas é algo que Deus permitiu, amém? Porque é a graça de Deus na vida da Cláudia. Amém? E é algo que ela vai ter que carregar no céu, até chegar no céu um dia, amém? E é incrível. Cada um de nós tem um espinho, e não importa qual seja ele, uma coisa temos que entender, e sair daqui convictos: a graça de Deus é suficiente. O Márcio é a graça de Deus na vida da Cláudia. E a Cláudia também, amém? Irmãos, por que a graça de Deus é suficiente quando a gente se dá conta desse espinho?
Porque esse espinho é o que nos ajuda a ver em partes que nós somos fracos. Cada um de nós é fraco. Isso é parte da natureza humana. Não tem como a gente mudar isso, só tem como a gente ir para Deus. Nosso primeiro ponto de hoje. Quando sou fraco, é que sou forte. As nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as barreiras que a gente tem que enfrentar na vida, não tem que nos desanimar, pelo contrário. É o que nos motiva a ir para Deus, irmãos. É o que nos trouxe para Deus em primeiro lugar. É o que pode tirar a gente de Deus também. Se a gente fica frustrado e amargurado com Deus, com a vida, com as pessoas por causa disso. É o que pode nos tirar de Deus, mas é o que Deus quer usar para nos manter fiéis até o final. A intenção de Deus é o contrário de nos afastar dEle. É nos aproximar dEle, para sermos fortes espiritualmente. Vocês estão comigo, irmãos? O maior problema que eu vejo, que confunde muitos cristãos, ainda no reino de Deus, ainda na igreja, é o uso do termo fraco. Eu me dei conta disso. Muitos discípulos ainda, pelo engano religioso que existe lá fora, usam o termo fraco de uma forma que não é bíblica. E achamos isso. A igreja se divide entre fracos e fortes. Não é, eu não sou forte, eu sou fraco. Mas esse irmão é forte. Não, eu sou forte, mas essa irmã é fraca. Não é assim que a igreja se divide. A igreja, na verdade, se divide entre fracos e descompromissados. Essa é a divisão real que Satanás quer esconder de nós. Sabe o que é alguém descomprometido? Eu não estou tão animado assim de ir na igreja depois que o Brasil foi eliminado. Ainda que terça-feira eu vou no meu trabalho. Isso é o pensamento de alguém descompromissado. É usar o que você sente para não obedecer à Bíblia. A Bíblia nos chama até a convicção de nos reunir como igreja. E o que um discípulo fraco pensa? Eu não estou tão animado hoje. Eu tive uma semana difícil. Talvez meu casamento está difícil. No meu trabalho foi desafiador. Na minha faculdade eu fui perseguido. Estou perseverando. Mas sabe o que é? Justamente por não estar animado, eu entendo que eu preciso ainda mais da igreja. Se antes eu já sabia, se antes eu já tinha essa convicção, agora que eu não sinto vontade, eu preciso ainda mais dos meus irmãos, porque isso vai me fortalecer. Você entende o que é ser fraco? Mais alguns exemplos. Pensamento de alguém descomprometido. Olha, eu não estou motivado para evangelizar hoje. Sabe o que é? É melhor não fazer do que fazer com motivação errada. Já pensou assim alguma vez? Não é bíblico isso, irmãos. Ainda em Filipenses fala, alguns pregam Cristo por ambição egoísta. Mas eu fico feliz porque Cristo tem sido pregado. Claro, eu não estou chamando ninguém a fazer isso por ambição egoísta. De forma alguma. Temos que fazer as coisas com o coração e com a motivação correta. Mas o que muitas vezes não entendemos é que a motivação se ganha na batalha. Se ganha na guerra e não sentado no sofá assistindo um jogo de futebol. Não em casa, preocupado com as tarefas da casa. Aí que você não vai ter a motivação mesmo. Isso não é ser fraco, isso é ser descomprometido. O que pensa alguém fraco? Eu não estou com a motivação correta. É melhor eu ir e mudar a minha motivação. É melhor eu pedir ajuda. Vem comigo, me ajuda, vamos orar. E eu sei que Deus vai mudar meu coração. Imagina se Jesus pensasse isso no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice. Ok, meu coração não mudou. Sinto muito, galera. Não deu, não estava motivado para morrer hoje por você. Jesus foi fraco, nunca descompromissado. Descompromissado. Esse mês eu vou estar apertado, acho que não vai dar para dar minhas ofertas, ser fiel nessa área. O que é alguém fraco? Mês que vem eu vou estar apertado financeiramente. Eu preciso ainda mais ser fiel nessa área. Eu preciso pedir ajuda no discipulado. Eu preciso buscar um plano. Eu preciso orar a Deus.
Isso é alguém fraco? No final do dia, ser descomprometido vem da desculpa de ser fraco. Mas ser fraco não vem de desculpa nenhuma. Ser fraco é a condição para ser forte. No final do dia, o que acontece com alguém descomprometido? Se torna fraco. Como escolha. O que acontece com alguém que escolhe ser fraco? Se torna forte. Como a Bíblia fala, quando sou fraco, é que sou forte. Em 2017, a Polícia Federal organizou uma operação para investigar algumas empresas produtoras de carne vermelha, chamada carne fraca. E o que eles descobriram? Que muitas empresas estavam adulterando a carne que era vendida nos supermercados. Imagina isso. Nada é tão ruim que não possa piorar, irmãos. Isso é uma coisa que me anima. Pessoalmente me anima. Porque em frente da minha casa tinha um pessoal, acho que do trabalho, assistindo o jogo Brasil e Croácia juntos. O Brasil perdeu, mas seguiu o churrasco. Entende? Esse é o consolo do brasileiro. O mundo pode estar caindo. Faz um churrasco que resolve tudo. Então, estavam lá no churrascão deles. Imagina lá, você comendo seu delicioso churrasco. Depois você liga a TV e descobre que você comeu um suculento pedaço de papelão junto com a sua carne. E a carne já é cara. É isso que aconteceu. Descobriram que grandes empresas estavam adulterando carne, misturando com papelão. Imagina isso. Não causa uma repulsa na gente comer algo contaminado, algo adulterado? Irmão, será que a gente tem essa repulsa pensando na igreja? Que possamos estar admitindo hoje descompromisso, chamando isso de fraqueza. Quando fazemos isso, estamos adulterando a palavra de Deus. Como você acha que Deus se sente com isso? Como você acha que Deus se sente vendo alguns de nós ainda vivendo nas mesmas desculpas e no comodismo que a pandemia trouxe? Ainda agora, final de 2022, 4, 5 doses de vacina. E ainda alguns de nós presos pelo link de um culto virtual. Irmãos, é hora de voltar a ser uma igreja offline. Uma igreja compromissada por Deus, pela palavra de Deus, não é mais uma igreja online. Uma igreja fraca, que Deus fortalece, é uma igreja que não se apega, que não escolhe ser fraco, que não escolhe ser descompromissado, escolhe ser fraco. E é isso que a gente precisa escolher hoje, essa manhã. O comodismo é o que adultera o verdadeiro cristianismo. Isso é o que o mundo religioso vive, irmãos. Eu pergunto para vocês, é isso que a gente quer trazer para o reino de Deus? Se você vai em igrejas religiosas, eles estão lá fazendo online ainda. Por quê? Porque é mais fácil. Você não precisa sair da sua sala, do sofá. Você pode ligar no último minuto, assim que começa o culto. Você pode entrar atrasado, você pode estar de pijama. Ninguém vai ver. Então, vamos entender claramente como que as coisas vão funcionar a partir de agora na igreja. Não existe culto virtual mais. Para quem tem condições de vir no culto, só existe o culto aqui, como sempre foi. Como sempre foi na igreja de Atos. Você fala, não, mas agora tem uma ferramenta nova que a gente descobriu na pandemia, o online. É uma ferramenta que Satanás pode usar também. E tem usado contra a igreja. Entende? Então, se nós temos condição de vir no culto, nós vamos vir no culto. Porque queremos agradar a Deus. Amém? Queremos ter um compromisso com Deus. Um compromisso com o corpo de Cristo. Porque é isso que é a igreja, que a igreja representa. Claro, temos pessoas fora de São Paulo. Obviamente, o culto delas é virtual, não tem outra opção para elas. Então, para essas pessoas, para esse grupo de pessoas que não vivem em São Paulo, temos discípulos em Brasília, em BH, temos discípulos no Nordeste, na região norte do Brasil. E o nosso alvo, irmãos,
é que o culto virtual acabe lá também. Por quê? Vamos enviar igrejas para lá. Igrejas presenciais. Mas para isso nós precisamos ter compromisso total aqui em São Paulo. Imagina se os missionários viessem para cá virtualmente. Ia ser mais fácil para eles, né? Não preciso sair dos Estados Unidos. Posso ficar de lá. Podemos estudar a Bíblia de lá. Não. Deus requer sacrifícios de nós. E é isso, temos que enviar igrejas, mas para lá, essa precisa ser a convicção da igreja hoje. Se você vive em São Paulo, esse é o seu culto. Ponto final. Claro, temos alguns casos delicados de saúde na igreja. Isso é compreensível também. Entende? Então, o cristianismo, sem dúvida, implica correr riscos, como os nossos irmãos corriam. Mas não queremos ser negligentes também. Mas são casos específicos. E tirando esses dois casos da igreja, não tem razão para não estar nos cultos. E mais, é melhor sentir a dor de não estar do que deixar Satanás te enganar, achando que um culto virtual é um paliativo. Porque não é. Então, vamos voltar a ser como antes, como sempre foi a igreja. Se você vai viajar, não tem link. Porque nunca teve. O link é a presença no culto para as pessoas que não podem estar aqui. E eu entendo se você vai viajar, mas é sua escolha. Entende? O que mais? Para as pessoas que ficam doentes. Ficamos doentes, não é? Se você ficar doente, talvez você não pode ir no trabalho. E essa é a nossa convicção. Nós só não vamos no culto se estamos tão doentes que não poderíamos ir no trabalho. Fiquei com uma dor de cabeça. Irmão, ora a Deus. Toma um remédio, vê se melhora. Se não melhora, é melhor sentir a dor de não estar no culto. E orar, buscar ajuda, ir no médico. Claro, ser responsável. E fazer de tudo para estar no próximo culto do que deixar isso ser um paliativo também. Entende? Então, casos leves de saúde, e eu sei que acontece também, e às vezes isso impede a gente estar aqui, também não é razão para link de culto virtual mais. É uma decisão difícil, irmãos, mas eu espero que a gente possa ver o zelo de Deus através dessas decisões. Eu espero que a gente possa estar unido de alma e coração nisso. Porque estamos aqui construindo o reino de Deus, a igreja de Deus. Se tem algo que agrada a Deus, é o nosso sacrifício. É o nosso compromisso. É o compromisso que faz nós sermos fortes ainda a partir da nossa fraqueza. Me inspira o coração de Renato e Maria José que estão aqui. Você sabe, eles estão liderando agora a igreja do Rio de Janeiro. Renato hoje completa 28 anos como discípulo. Vocês são uma inspiração para nós, irmãos. Então, Renato, um herói na fé. E eu penso em Renato com a escritura de Hebreus 11. Hebreus 11. 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Renato, Maria José também. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados à prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto,
nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esse capítulo é incrível na Bíblia. Aqui fala sobre heróis na fé. Fala sobre homens como Gideão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Homens que foram colocados para serem mortos por leões. Homens e mulheres que foram cerrados ao meio. Foram perseguidos de diferentes formas. Mas a Bíblia fala que da fraqueza eles tiraram força. E quando eu penso em Renato e Maria José, eu penso em um casal fraco. Quando eu penso em Maria José, eu penso em uma fraqueza. Ela lidera a igreja do Rio, mas ela mora e trabalha em São Paulo. Uau! E muitas vezes podemos pensar, não, mas não me entendem, porque eu preciso do link, eu trabalho, eu tenho filhos. Minha rotina é puxada. Sabe quanto tempo demora para Maria José ir para o culto? 6 horas. E ela vai todo domingo. Ela não usa link de culto virtual. Ela tem filhos, ela é casada, ela é professora, ela trabalha todo dia, está trabalhando mais que nunca agora no fim do ano, e está mais comprometida do que nunca. Sim, a gente pode até ver uma fraqueza aí, mas da fraqueza Deus faz uma força. Isso é uma inspiração para nós, irmãos. Olha que exemplo, olha que heroína na fé é Maria José. Isso é fruto de uma fraqueza, de uma limitação. E quando usamos nossas limitações, nossas fraquezas, não para dar desculpas, mas ser ainda mais comprometido para Deus, nós nos tornamos heróis também. E eu sei que eu estou olhando aqui agora para uma sala de heróis e heroínas na fé, para uma igreja que acredita no compromisso total. É isso que dá nome ao nosso movimento, um movimento totalmente comprometido dos discípulos, o que é uma redundância por si só, porque ser um discípulo é ser totalmente comprometido para Deus. Vocês estão comigo? Segundo e último ponto. Quando sou forte, é que sou fraco. 1 Coríntios 9, 19. É interessante porque a Bíblia é repleta de paradoxos. O que é um paradoxo? Não é uma contradição. A Bíblia não tem contradições. São duas verdades que unidas geram uma terceira verdade. Uma verdade é essa que a gente acabou de ver. Quando sou fraco é que sou forte. Mas tem uma outra verdade que é: quando sou forte é que sou fraco. 1 Coríntios 9, 19. Porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Amém. Antes de explicar essa escritura aí para o segundo ponto, eu queria retomar algo que eu esqueci de falar. Obviamente, queremos ser sensíveis com a igreja. Entende? Então, isso aqui não é uma forma de não sermos sensíveis. Então, se existe algum caso de saúde, falem com a gente, entende? Temos que pesar aqui uma balança, sabe? De um lado, sensibilidade, do outro lado, temos falta de convicção, comodismo, entende? Então, não queremos ser legalistas, mas do outro lado existe o comodismo. Então, precisamos de muita oração, muita sabedoria, para poder pesar caso por caso. É isso que acontece em todas as escrituras. Moisés tinha que lidar com casos difíceis que vinham até ele.
Porque nem sempre as escrituras são preto no branco, entende? Então é isso, irmãos. Se existe algum caso na igreja, por favor, fala comigo, com o Bia, com o Caio, com o Carol. Entende? Estamos aqui para servir a igreja, para escutar, mas para chamar a igreja ao padrão da Bíblia. E o padrão da Bíblia de um discípulo é esse. Nós acreditamos em compromisso total com os cultos de domingo. Nós acreditamos em compromisso total com os cultos de semana. Tem que ser uma convicção, cultos de semana. Eu acredito que isso, os cultos de semana em especial, é o que mostram a convicção de um discípulo. Porque no meio da semana você está cansado, você tem trabalho, você tem filhos, e você não dá desculpas, porque você ama Deus. Você tem compromisso total com o que a Bíblia fala. Mas claro, queremos ajudar com planos, com conselhos, com o que a gente puder ajudar. Então estamos aqui para servir. Mas segundo ponto, quando sou forte, é que sou fraco. Paulo fala algo aqui. Ele fez de tudo para ganhar todos, para poder salvar o maior número possível. Inclusive com os fracos, ele fala. Com os fracos que eu fiz, eu continuei forte? Não. Eu me fiz fraco. Paulo, sim, ele era fraco em algumas áreas, mas em outras, ele se tornou fraco para se compadecer das pessoas. Tem uma história que é sobre um homem que caiu no buraco. Quem nunca caiu no buraco? Então, esse homem caiu no buraco. Estava lá no buraco. Chegou o padre, fez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus te abençoe, meu filho, e foi embora. Mas benzeu ele. Chegou o rabi e falou, hoje é sábado, eu não posso te tirar do buraco. Chegou o amigo, e o que o amigo fez? Ele pulou no buraco e tirou ele de lá. É isso que faz o amigo. Entende? E daí ele olhou para o cara e falou, por que você fez isso? Agora a gente está junto aqui. Ele falou, eu pulei porque eu já estive aqui antes. E eu aprendi como sair daqui. Esse é o amigo. Cuidado, não interprete mal minhas palavras. Acho que eu posso contar agora que eles são casados. Uma vez eu compartilhei essa história na região oeste. E o Valdir estava mal naquela semana, isso faz anos já. E ele e a Carol namoravam, a Carol ouviu isso e falou, nossa, eu acho que eu tenho que ficar mal também para tirar ele do buraco. E ela se esforçou para ficar mal, mas as mulheres são muito espirituais. Amém? Então mesmo quando elas querem, elas não conseguem ficar mal. Mas ela tentou. O bom é que os dois saíram do buraco. Amém? E hoje estão fazendo coisas incríveis para Deus. Amém? Estamos prestes a fazer a divisão da região sul e oeste. Divisão no bom sentido, amém? Então vamos separar a região sul e oeste. Isso é um plano para o ano que vem, só para avisar a igreja. Claro que anunciamos no último domingo. Então agora a gente está orando e pensando como vai ser. Entende? Mas por enquanto, estamos aí, região sul e oeste. Mas estamos aí com os futuros líderes da região oeste de São Paulo, amém? Mas a conclusão é essa, irmãos. Não precisamos de um padre, não precisamos de um rabi. Precisamos de um amigo que tenha compaixão, entenda a nossa dor. E precisamos ser esse amigo também, para muitas pessoas. E não achar que só a gente está no buraco. Tem outras pessoas também, em outras áreas da vida delas. Então precisamos de um amigo, mas precisamos ser amigos também. O ponto é fácil você ter compaixão de quem tem a mesma fraqueza que você. Não é? Quando uma área é difícil para você, é muito fácil falar, eu te entendo. Agora, quando uma área é uma fortaleza para você, é muito difícil ser um amigo e ter compaixão. Mas Paulo falou isso, eu me tornei fraco para com os fracos, para poder ajudar eles também. Tem áreas que eu sou fraco, tem áreas que eu me tornei fraco. Última escritura, Romanos 15, 1. Aqui a Bíblia define o que é ser forte, olha que interessante. Então precisamos ser radicais, irmãos,
para viver o padrão da Bíblia, mas precisamos de compaixão e sensibilidade também. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. E o nosso alvo tem que ser ganhar todos. Como Paulo quis ganhar também. Versículo 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A nossa esperança é que um dia está nos céus. E não só isso, o nosso ânimo provém das Escrituras. Está animado hoje essa manhã? Quem aqui está animado? Como foi seu tempo com Deus essa manhã? Esse foi um grito que proveio das Escrituras? Ou foi um grito emocional? Foi um grito religioso. Irmãos, sabe o que é um discípulo forte? Paulo fala, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Como assim, nós que somos fortes? Ele falou que ele era fraco, agora ele é forte. Não. Um forte é simplesmente um fraco que cuida de outro fraco. Se você faz isso, você não deixa de ser fraco. Você é forte. É um paradoxo. Amém? Então, a igreja não se divide em fracos e fortes. Se divide em fracos que cuidam de fracos. Todos somos fracos. Paulo era fraco. Ainda Jesus falou, a carne é fraca. Jesus estava admitindo, a minha carne é fraca, eu sou fraco em um sentido. Ainda que Jesus nunca teve pecado. Então, isso é ser forte. Eu estava vendo que uma associação muito famosa chamada Alcoólicos Anônimos, que ajuda pessoas a saírem do vício do álcool, utiliza 12 passos para poder ajudar alguém a vencer essa luta. Então, eles fazem grupos, rodas de conversa e tudo mais, mas eles têm 12 passos, 12 regrinhas, que, segundo eles, ajudam muitas e muitas pessoas a saírem desse vício. E eles falam o seguinte, você pode cumprir todos os 11 primeiros passos, mas se você não cumprir o 12º, você vai voltar para o álcool. Você vai voltar. Sabe qual é o 12º? Ajudar outro alcoólatra. O primeiro é admitir que você é fraco. Olha que interessante, né? E o cristianismo é a mesma coisa. Primeiro nós admitimos que nós somos fracos. Nós precisamos de Deus. Para quem está nos visitando hoje, espero que você saia animado de descobrir isso de você hoje. Você é fraco, eu sou fraco, todos somos fracos. A pergunta é, vamos ser comprometidos ou descomprometidos? Vamos ir para Deus ou vamos dar desculpas? E mais, depois que somos comprometidos, não para aí, não para no compromisso. Continua na luta de ajudar outros fracos como nós. E essa é a melhor parte do cristianismo, irmãos. É a melhor parte do casamento. Estou tão animado que hoje vamos ter um casamento no reino de Deus. Edivando e Regiane vão se casar. E sabe o que é o casamento? É o que eu tenho aprendido, do pouco tempo que eu tenho como casado. O casamento nada mais é que um fraco ajudando outro fraco a chegar um dia no céu. Esse é o propósito do casamento. Não é que a outra pessoa te faça feliz. É que a outra pessoa te ajude a tomar vergonha na cara. Te ajudar a chegar no céu. Porque você é fraco. E sem sua esposa, sem seu marido, seria muito mais difícil estar lá. Sem minha esposa. Talvez eu nunca seria capaz sozinho de chegar no céu. Por quê? Porque eu sou fraco. E obviamente, minha esposa não é perfeita, mas é a pessoa perfeita para me ajudar a estar lá um dia. Irmãos, e a mesma coisa com o discipulado. É a mesma coisa com os irmãos da igreja. Somos fracos e você vai ver erros, você vai ver pecado.
vai ver fraquezas uns nos outros. Nos seus líderes você vai ver isso. Mas precisamos ter um coração de compaixão e de misericórdia. A Bíblia fala em Tiago que a misericórdia supera a justiça. E assim nós vamos ter um laço de família, porque é isso que a gente é. E assim nós vamos ter a convicção de avançar o reino de Deus ainda mais fortemente. Estamos em uma campanha até o último segundo. O que eu aprendi do jogo, vendo a Croácia? Até o último segundo. Tomar um gol no final mudou totalmente a mentalidade deles. Se antes eles estavam passivos, agora eles falaram, não, agora é isso, é matar ou morrer. Ou a gente dá tudo, ou a gente é eliminado. Eles superaram o Brasil. Eles superaram a gente. Irmãos, isso é uma lição espiritual poderosa. Até o último segundo, ainda com as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas fraquezas, Deus quer e vai salvar aqui em São Paulo. Vocês estão comigo? Como fracos, o nosso alvo vai chegar um dia nos céus, com o maior número possível. Em conclusão, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus era fraco, humanamente falando. Ele tinha uma natureza humana, mas ele não deu desculpas para ser descomprometido. Quando ele fala isso, é justamente o momento que ele está mais orando a Deus, mais intensamente. Ele ora por 1 hora, depois ora de novo, depois de novo. É a hora que ele chama os discípulos para perto dele. Ele fala, vem orar comigo. E obviamente eles dormem aí. A gente pulou essa parte. Jesus não pensou em nenhum momento que não fazer a vontade de Deus fosse uma opção. Não, nunca foi. Tanto que essa é a oração dele. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. E Jesus ensina isso, que quando somos fracos é que somos fortes. Quando vamos para Deus, aí a nossa força vem de Deus e não de nós mesmos. E podemos ser heróis na fé. E o Espírito está pronto. Significa que Jesus entendia que a única alternativa para vencer era o relacionamento dele com Deus. Era o Espírito dele sendo conectado com Deus. Obviamente, ele era Deus, ele é Deus. Mas há uma lição para cada um de nós. Quando somos fracos, a nossa força vem de ajudar uns aos outros a chegar um dia nos céus. E para Deus seja glória. Amém.